Hoje nós vamos ver o sacramento do batismo. No Catecismo, a questão 549. A natureza sobre a natureza e os efeitos deste sacramento. O que é o sacramento do batismo? O batismo é o sacramento pelo qual renascemos para a graça de Deus e nos tornamos cristãos. O São Tomás explica que há, em uma analogia, uma comparação com a vida natural, existe o organismo espiritual. Então nós, numa concepção de um ato conjugal, fomos concebidos. Depois dos 9 meses, 6 ou 9, nossa mãe nos deu à luz. Aí é o nascimento. O que equivale ao nascimento natural na vida sobrenatural? O batismo. O que é o nascimento para a vida física é o batismo para a vida sobrenatural. Nasceu. Ao ser batizado, deixamos de ser criaturas e nos tornamos filhos de Deus. Mas filhos de Deus e cristãos, ou seja, católicos. Necessariamente, vimos na aula anterior, um batismo válido é um batismo que nos insere na Igreja Católica. Agora, se for um herege adulto, quando ele fez um ato de heresia, ele foi cortado da Igreja automaticamente. Um luterano que batizou válido um filho de um luterano, um anglicano que batizou validamente um filho de anglicano. Então, quando aquele batizado aderiu à heresia da seita da qual ele teve aí o seu batismo, um ortodoxo, entre aspas, e aí então ele perde o pertencer à Santa Igreja. Quais são os efeitos do batismo? O batismo confere a primeira graça santificante que nós vimos em outra ocasião. Estamos no pecado original. Ao colocar a água, escorrer sobre a cabeça, não pela pele, em nome da Santíssima Trindade. Quem faz isso? Diz, fulano te batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Com a intenção de fazer o que a igreja faz, então a alma deixa o estado de pecado original, ou inclusive os pecados atuais, e recebe a primeira graça, a graça primeira santificante. Então apaga o pecado original e também o atual, falando de adultos. Um adulto batizado, ao ser batizado, são apagados seus pecados atuais. Nós temos um caso na vida da igreja, na história da igreja, de Constantino. Ele postergou seu batismo até perto da morte, ele supondo que se avizinhava a morte, ele recebeu o batismo. Deus Nosso Senhor lhe deu um castigo por isso. Ele ficou leproso. E o Papa São Silvestre o batiza e ele ficou curado da lepra. É imprudente isso. Se ele se batizasse antes, praticar essas virtudes, cresceria em méritos, em glória por consequência dos méritos da graça exercida, mas quis morrer 0 quilômetro e dar o pulo da terra para o céu. Mas se perdoam todos os pecados atuais. Perdoa toda a pena por eles devida. Então uma pessoa batizada com boa vontade, boas disposições, fica totalmente perdoada das culpas e também das penas. Assim que se morre depois do batismo, se tem essa graça, ela vai para o paraíso. Imprime o caráter de cristão, que nós vimos, faz-nos filhos de Deus, membros da igreja e herdeiros do paraíso. Então são os direitos do batizado, filhos de Deus, filhos da igreja e herdeiros do paraíso. E torna-nos capazes de receber os outros sacramentos. Quem não é batizado não é capaz de receber a absolvição dos pecados na confissão, não é capaz de receber a Santíssima Eucaristia que produza frutos na sua alma. Por quê? Porque é o pão dos fortes. Supõe que seja filho de Deus para viver da vida de Deus, do primogênito do Eterno Pai que nós recebemos na comunhão. Se uma pessoa não batizada comunga, não tem efeito em sua alma, porque o que a capacita para essa assimilação que Cristo faz daquele que comunga é o sacramento do batismo. O crisma seria inválido
o sacerdócio também, a extrema-unção também, e o matrimônio válido como contrato natural para pagãos, já vimos isso, e depois, quando se torna um cristão, aí vem o sacramento do matrimônio. Qual é a matéria do sacramento? Aqui vamos ver o que? O que eu preciso para batizar? Qual é o elemento que se usa para administrar esse sacramento? A matéria do sacramento do batismo é a água natural que se derrama sobre a cabeça do que é batizado de maneira que escorra. Então é água de bica, de mar, de fonte, de rio, de doce salgada. E não está dizendo que é água benta, não está dito isso, hein? Então é qualquer água natural. Com barro pode ser, não deixa de ser água. Obviamente se busca mais limpa. Agora, água de coco não serve, suco, tangue, tampouco. Guaraná Jesus, pelo nome que leva, tampouco serve. Não serve, hein? Porque isso é um líquido, não é uma água. Agora, a água, independente dela. Se for benta, água benta, se tiver à mão, mas não é necessário para esse sacramento a água ser benta, para validade. E tem que se derramar de modo que se escorra. Isto é um drama, gerar um pouco de escrúpulos, isso é um drama para as mulheres que têm bastante cabelo. Eu conheço casos que tem pessoas que têm tanto cabelo e foi batizada adulta, graças a Deus, porque aí lembram que tinha tanto, quase um capacete de cabelo, né? Para nossa inveja, que somos careca, podia doar uns folículos por aí, de tal modo que foi batizado e a água não tocou o couro cabeludo. Ou seja, não foi batizado. Porque não é molhar a cabeça. O batismo não é umedecer o cabelo, é lavar. Então tem que, normalmente o sacerdote, quando estudou teologia, ele vai ver que ele vai ter que pôr a criatura, quando é cabeluda, de lado, e vai pôr a esguichada de água na testa para que escorra. Tem que ser fora dos padrões ter uma cabeleira na testa, né? Isso é possível. Mas é possível fazer com que escorra na pele do sujeito. E quando recém-nascido tem pouco ou quase nada de cabelo, na cabecinha mesmo, de tal modo que vai molhar o couro cabeludo e vai escorrer. Porque tem que significar o lavar, escorrer na água, e assim vai remover, o que significa vai produzir, vai remover o pecado original da alma do batizado. Qual é a fórmula do sacramento? Ou seja, o que se diz ao jogar água na cabeça do sujeito? Se diz fulano, se dá um nome. Quando se tem o nome de, sei, Hitler, ou o nome, sei lá, de quem, Lutero, se põe o nome de um cristão, pelo amor de Deus, hein? De um santo. Não altera a certidão de nascimento para os homens, mas para Deus sim. Vai chegar no paraíso alguém com o nome digno de um filho de Deus. É verdade que ambos foram batizados, mas pela vileza da vida que levaram, então são indignos de transmitir esse nome. Então se coloca José, sei lá, Pedro, Paulo, Filomena, Anastácia, Luzia, o nome que os senhores quiserem. Fulano diz, eu te batizo em nome do Pai, joga um pouco de água. Em nome do Filho, um pouco de água. Em nome do Espírito Santo, e ponto final, não se diz amém. Se disser, não invalida, mas não se diz. Quem pode batizar, ou seja, quem é o ministro? A quem compete batizar? Batizar compete, por direito, aos bispos e aos párocos. Difícil ver um bispo batizar alguém, mas por direito a eles. Eles delegam aos outros sacerdotes, os párocos. Mas, em caso de necessidade, qualquer pessoa pode batizar. Seja um homem, seja uma mulher. Até um herege ou um infiel
contanto que realize o rito do batismo e tenha a intenção de fazer o que a igreja faz. Então, qualquer pessoa, se passa um muçulmano e tem um estudante do catecismo que foi atropelado, ele pode dizer ao seu fulano: pega essa garrafa de água mineral, por favor, joga na minha cabeça dizendo: não sei Pedro, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, enquanto disser, jogue 3 vezes, e põe a intenção de fazer o que a Igreja Católica faz. O muçulmano jamais crê no que cremos, mas se ele aceitar e fizer com essa intenção, aquele catecúmeno deixou de ser tal e passou a ser um filho de Deus. Se ele tiver a dita de morrer, vai diretamente para o paraíso. Então, qualquer pessoa pode batizar. Aqui eu vou fazer um comentário. Tem que ter cuidado, porque, como todas as pias são capazes de batizar, às vezes alguns fazem de modo imprudente. Se nós conhecemos crianças nascidas no seio da heresia do cisma, por exemplo, um evangélico protestante, que nós sabemos que eles vão esperar até um dia, aos 15, 16, 14, sei lá quantos anos, quando eles quiserem ser batizados. Então os católicos, principalmente avós, tios próximos, sabendo desse abuso que fazem, então vão lá na torneira da cozinha e batizam a criancinha. Ninguém sabe, só Deus viu, está tudo resolvido. Parece ótimo. Ou quando a tia for dar banho na criança, já pega a banheira lá, 3 imersões e pronto. O heregezinho, pobrezinho, virou um santinho. Resolvido. Quando esse sujeito crescer, se Deus não intervir, ele vai aderir à heresia do pai e vai ter o grande pecado da apostasia. Então isso não se faz. E depois, os pais têm a pátria potestade sobre seus filhos, que deve ser respeitada. Então não posso pegar um filho de um judeu, de um muçulmano, de um protestante, as babás, né, só porque trabalham lá, foi dar banho, batizou todo mundo, está muito bem. Se eles fizerem o favor de morrer, eles vão direto para o paraíso, antes do uso da razão. Aí ela vai ter, Deus consertou, escreveu certo por linhas tortas que a babá aí agiu com imprudência. Agora, se essas crianças estiverem com perigo de vida, a morte segura, um câncer fatal, um parto do qual só um milagre a pátria potestade é importante, mas a salvação eterna é muito mais. Então não é que vamos atropelar os pais, vamos cumprir a finalidade da vida de todos os homens, que é chegar até Deus. Então se batiza aquelas criaturas e rezem para que elas partam para o paraíso. Aí os senhores terão um santo no céu que intercederão por senhores para sempre. Isso é muito bom para as enfermeiras que andam nos partos por aí. E depois todos nós conhecemos às vezes uma ou outra criança. Bom, se o pai não deixar, pegue um frasquinho de colírio, visite a criancinha. Se tiver por morrer, por morrer, já assinada, o anjo da morte já veio para esperar o último suspiro da criancinha. Fulano te bate em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pronto, já está. E ela partindo, parte para a eterna glória diretamente. E uma gratidão eterna, e teremos um santo que intercede por nós no céu. Mas tem que estar em perigo de morte. Ou, caso contrário, os pais consintam. Pode acontecer. Supondo uma graça, um milagre de Deus, mesmo certos católicos, aí chame um sacerdote, tendo a mão, se não tiver nenhum sacerdote, pode batizar aquela criança sem nenhum problema, será válido. E se a criança faz o favor de viver, o padre vai completar o batismo. Normalmente nós perguntamos como foi feito, que às vezes a pessoa ficou tão nervosa, e sei lá, esqueceu de um nome de uma das pessoas da Santíssima Trindade, tremeu tanto que a água caiu na touca da criança, na roupinha de frio, e foi mais um asperges do que um batismo. Pode acontecer, mas fazendo direitinho, sem nenhuma originalidade, usando água de verdade, dizendo as palavras, está batizado para sempre. Só existe um batismo, se foi feito assim, não tem quem possa anular isso daí. Aí o padre vai completar com os exorcismos, insuflações, entregar o sal, a veste branca, unção com santo crisma e a unção com o óleo dos catecúmenos e tudo isso que os senhores já conhecem para
dar os sacramentais que vão dar muitas graças para este batizado viver o que ele acaba de receber. Se houver necessidade de batizar uma pessoa que está em perigo de morte, e estiverem muitas pessoas presentes, quem é que deverá batizar? Essa resposta é porque na sociedade existe uma hierarquia. Então deve-se respeitar isso. E o catecismo vai responder: se houver necessidade de batizar alguém em perigo de morte, e estiverem muitas pessoas presentes, deverá batizá-lo o sacerdote. Obviamente, tendo um padre, os senhores não precisam batizar. Chama o padre, mesmo se for de urgência. Na sua falta, um eclesiástico de ordem inferior. Se tem um seminarista, aí chama o seminarista. Falando de modernismo, hein? É melhor chamar a senhora do apostolado da oração, que vai saber muito mais batizar do que um seminarista. Porque hoje, acho que nem sabem que pode batizar em caso de urgência. Mas então, na sua falta, um eclesiástico de ordem inferior. Na falta deste, o leigo, de preferência um homem, a mulher. Então, se tiver um senhor instruído, ele que batiza. E se não tiver um senhor instruído e só uma senhora instruída, essa senhora batiza sem nenhum problema. A não ser que a perícia maior da mulher ou da decência exija o contrário. Por exemplo, pode ser que uma mulher esteja em estado de uma enfermidade tal, o seu corpo exposto à nudez, tendo um senhor, mas a circunstância pede que uma senhora vá e batize a criança. Que intenção deve ter quem batiza? Quem batiza deve ter a intenção de fazer o que a Santa Igreja faz ao batizar, ou seja, de fazer o que Cristo fez, o que os apóstolos fizeram, de tornar aquela pessoa um filho de Deus e da Santa Igreja, e isso basta para que tenha a intenção de batizar validamente.